Olá pessoal, aqui é a Ida e esse é mais um vídeo para fazermos as explicações, os comentários e a correção do PET volume 7 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 2. Vem comigo! Então pessoal, o PET dessa semana vai trabalhar coesão e coerência e ele começa com dois pequenos parágrafos explicando o que é coesão e o que é coerência. Vamos dar uma olhadinha aqui. Coesão é a ligação entre as partes do texto, entre as palavras, as expressões, as frases, os parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Com ela fica mais fácil ler e compreender um texto. A coesão é construída por meio de preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais e outros elementos gramaticais. Então, gente, é isso que é coesão. Coesão é a ligação entre as partes do texto. É o que faz com que o texto seja uma sequência de enunciados, que quando você junta esses enunciados, ele transmite ali uma ideia, né, um assunto, ok? E o outro parágrafo fala sobre coerência. Já a coerência é a relação semântica que se estabelece entre as diversas partes do texto, criando uma unidade de sentido. Está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê. Enquanto a coesão está para os elementos conectores de ideias no texto, a coerência está para a harmonia interna do texto, o sentido. Então, coerência é o sentido que o texto passa. Um texto coerente é um texto que ele não é contraditório, que ele não é um texto que você não consegue entender o que ele está passando, o que está querendo dizer. Ele tem que ser um texto coerente para ele poder passar o sentido, para ele poder transmitir a mensagem para o leitor, ok? Bom, e para estudar coesão e coerência, essa semana nós vamos ler novamente o poema Não Te Amo Mais, da Clarice Lispector. Você se lembra daquele poema que nós lemos na semana passada, que ele pode ser lido tanto do primeiro para o último verso, quanto de trás para frente, do último para o primeiro, que ele também faz sentido, porém, ele tem ali dois sentidos opostos, né, dependendo da forma como você o lê. Então, vamos ler aqui das duas maneiras, tá? Do primeiro para o último verso, do último para o primeiro. Eu já destaquei aqui para você de ver de algumas conjunções e algumas preposições que estão estabelecendo a coesão entre as partes do texto, que vão servir para a gente responder depois a primeira questão, tá bom? Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Essa foi a primeira leitura, então, do primeiro para o último verso. Agora nós vamos ler daqui, ó, de baixo para cima, tá bom? É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Então tá aí o poema da Clarice Lispector, que pode ser lido aí, né, de duas maneiras. Primeira perguntinha: quais palavras do texto são responsáveis por fazer a ligação entre as outras? Ou seja, quais são os elementos de coesão? Então, eu marquei elas aqui no texto para você ver como que elas estabelecem essa coesão. A conjunção que, por exemplo, que aparece várias vezes, ela está ligando uma oração à outra. A segunda oração, ou o verso seguinte, ele dá continuidade à ideia que vem sendo introduzida pelo verbo, aqui no caso do verso anterior. Eu estarei mentindo dizendo. Dizendo o quê? Que ainda te quero, como sempre quis. Então, esse é um elemento de coesão. Ele está ligando aqui, né, duas orações no texto. Né? A mesma coisa, a conjunção como. E no caso das preposições, né, em e de aqui, elas estão ligando palavras dentro de uma frase. Não foi em vão, tá? Então, está ligando aqui o foi com o vão, para fazer sentido essa expressão, foi em vão, ok? Dentro de mim, dentro de quê? De mim. Então, as preposições e as conjunções aqui é que estabelecem a coesão, são responsáveis, né, pela ligação entre as palavras. Então, a resposta completa ficaria: as palavras responsáveis por fazer a ligação entre as outras do texto são as conjunções que, como, e, mas, e as preposições em e de, ok?
A número 2 pergunta: qual a diferença de sentido entre as palavras mas e mais no texto? O uso incorreto dessas palavras pode atingir a construção de sentido do texto? Justifique sua resposta. Vamos olhar lá no texto essas palavrinhas, ó. A palavra mais, ela aparece 2 vezes no texto. Ela aparece nessa expressão não te amo mais, que é o título e o primeiro verso. Não te amo mais. E aparece novamente aqui, ó. Sinto cada vez mais que já te esqueci. Cada vez mais. O sentido da palavra mais não é o mesmo nesses 2 versos, tá? Aqui o não te amo mais dá uma ideia de encerramento, né? De que já chegou ao limite, acabou o amor. Por quê? Por causa do advérbio de negação não aqui. O não mais, ele dá um sentido diferente aqui, né? Para o mais. O mais sozinho, geralmente ele tem ideia de intensidade, que é o que acontece nesse verso aqui, ó. Sinto cada vez mais que já te esqueci. Então, dá uma ideia de intensidade, de quantidade, ok? Já o mais aqui do primeiro verso, porque ele está junto com o não, ele dá essa ideia de cessação, de encerramento, de um sentimento. E também pergunta-se aqui sobre a palavra mas. Mas aqui no caso é essa conjunção que aparece aqui, ó. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Essa conjunção, ela é sinônimo de porém. Ela dá uma ideia de oposição, de adversidade. Então, eu sinto, mas, em oposição a esse sentimento, eu tenho que dizer a verdade. Então, voltando lá à questão 2, a palavra mas dá a ideia de oposição. Já a palavra mais dá a ideia de intensidade na expressão cada vez mais. E acompanhada do não, na expressão não te amo mais, dá a ideia de cessação, limite. O uso incorreto dessas palavras pode afetar o sentido do texto, pois elas têm significados bastante diferentes. Então, respondendo à perguntinha aqui, a segunda pergunta, né? Se elas podem atingir a construção do sentido do texto, a troca, né, o uso incorreto, claro que pode, porque são palavras de significados diferentes. Então, isso pode provocar uma confusão aqui na interpretação do texto, caso você empregue incorretamente, tá bom? E a última questão aqui, número 3. Com a leitura feita de baixo para cima, a coesão e a coerência do texto foram afetadas? Justifique sua resposta. A coesão e coerência do texto não foram afetadas, pois a autora escreveu o poema de forma que um verso continua dando sequência à ideia transmitida pelo anterior, e o poema continua fazendo sentido se lido de baixo para cima. Então, a Clarice Lispector construiu esse poema de maneira que, mesmo se eu estiver lendo ele de baixo para cima, ele continua sendo coeso e coerente. Por quê? Porque os versos continuam dando sentido, dando continuidade, né, ao sentido que é transmitido pelo verso anterior. Então, a construção desse poema foi feita assim, de uma maneira muito estratégica, né, muito pensada, para que ela conseguisse esse resultado, que ele fizesse sentido, que ele tivesse coesão e coerência, tanto lido do primeiro para o último verso, quanto do último para o primeiro. Tá? Então, foi uma obra aí de engenharia poética da Clarice, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se o vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas. Fica com Deus e até o próximo vídeo.